Primeiro, não é uma guerra de Israel contra Hamas. É uma guerra dos estadunidenses. Mais uma vez, Estados Unidos intervindo, né? É uma guerra dos estadunidenses ali. Para muitos, inclusive, dentro de questões objetivas. Tem ali os 2 maiores porta-aviões estadunidenses ali. Diz que toda a questão operacional do exército de Israel é comandada por estadunidenses. Toda de abate de mísseis que são lançados contra Israel são... Contra Israel, não, contra a Palestina. Contra Israel. Ah, sim. Dos mísseis que foram lançados contra Israel. Ah, tá. Todo esse sistema e esses mísseis que são lançados para interceptar esses mísseis que vêm, essa bateria antiaérea, vamos dizer, antimíssil, é toda estadunidense. Né? Então, nós temos que analisar o seguinte: para muitos analistas, se não houvesse uma interferência direta ali, estadunidense, seria uma questão de fácil solução. Israel não teria como resistir a um ataque ali conjunto do Hezbollah, da Síria e do Irã. Não teria como resistir. Nossa, é muito... Entendeu? Entendi. E ali o que para muitos está colocado é que quem intervir estará morto, comprando uma briga direta com os estadunidenses, inclusive com eclosão até de uma guerra nuclear. Né? Então, assim, eu hoje acho que essa avaliação é a mais correta. Então, eu vejo que muitos analistas focam apenas como um conflito de judeus e palestinos, sem compreender esse caráter aí maior desse conflito. Então, assim, o que é que nós viemos falando aqui, Tereza? Você é testemunha. Os Estados Unidos não iriam aceitar perder a hegemonia do mundo passivamente. Não é isso que nós falávamos aqui? Que ele iria usar a sua indústria e sua máquina de guerra, né? E nós fizemos o vídeo dizendo que só, inclusive para ganhar dinheiro, para aterrorizar o mundo e para fazer uma política de contenção de perdas, né? Ele iria usar a sua máquina de guerra. E botou em prática. Né? Ou seja, só que hoje não tem como uma guerra que não seria direta contra Rússia e China, porque o mundo acaba, mas seria aquilo que muitos chamam de guerra por procuração, né? Então, você teve ali a primeira guerra por procuração, que foi a Ucrânia. Visava o quê? Medidas econômicas, de embargos econômicos, de roubo de reservas da Rússia, visava asfixiar o Estado russo. Era o que eles pretendiam. Visavam um esgotamento da máquina de guerra russa com bilhões e bilhões e armas ali ao exército nazista, né, ucraniano, para esgotar a Rússia e aí botar a Rússia de joelhos. Isso era o planejado. Não se conseguiu, mas era o planejado. O plano saiu pela culatra, mas o plano era esse.
era o esgotamento econômico da Rússia, militar, para colocar a Rússia de joelho. Né? Não conseguiram, mas o plano era esse. O isolamento, inclusive, não só econômico, militar, mas um isolamento cultural. Tentou-se uma russofobia. Né? Se você for pegar a população mundial que está sujeita a essa lavagem cerebral, eles vão dizer que russo hoje é o inimigo. Sim. Né? Às vezes até de populações em que tem uma balança comercial favorável. Por exemplo, o Brasil não tem uma balança comercial favorável com Israel. Né? É mais de 1 bilhão de dívida ali, né? De negatividade. Ou seja, a gente compra mais 1 bilhão, é uma balança comercial negativa. Ou seja, então a gente não teria nem porquê. E quanto da população brasileira coloca Israel como sendo o país santificado e divino? Contrário até o que é... Não estou colocando aqui, defendendo, pelo amor de Deus, o antissemitismo. Muito pelo contrário. Combato o antissemitismo. Mas a Igreja Católica colocou os judeus passaram a ser perseguidos na Inquisição, nesse período das trevas, que estamos voltando aí, por conta dessa razão instrumental que nós falamos aí no nosso vídeo, que foram os judeus que eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Por isso que eles foram perseguidos. E agora você tem uma lavagem cerebral em parte da população brasileira para colocar o Estado de Israel como um Estado divino, como se tivesse alguma coisa a ver com a outra. Você vê que foi muito incorporada essa bandeira de Israel agora, né? Por uma extrema-direita aí que está querendo tirar proveito desse fanatismo, desse fundamentalismo religioso que não entende nada, né, querido? Só consegue entender meia dúzia de verdades e de dogmas e de manipulação aí de informações. E isso é muito perigoso, né? É muito complicado então, essa assim, situação. O que eu acho que está aí na mesa? O que está na mesa? É a Terceira Guerra Mundial. Né? Ela já começou com a guerra da Ucrânia, continua com a guerra ali no Oriente Médio. A intenção do Estado de Israel / Estados Unidos é o domínio ali daquela região territorial para exploração de riquezas. Já vi muitos analistas de nome aí falando que não tem riqueza ali, que os palestinos estariam condenados, que não tem riqueza. Diz que não é bem assim, que tem gás ali na Palestina, na faixa aí de 900 bilhões de dólares, que essa riqueza, esse território será roubado dos palestinos, que a destruição que hoje o exército de Israel faz ali não é apenas para retaliar o que foi feito no ataque de 7 de outubro pelo Hamas, né? É só um pretexto para anexar aquele território, porque é um Estado colonial, expulsão do povo palestino dali. Se vai conseguir ou não, Tereza, é uma outra... Estou falando o que está na mesa de negociação. A tentativa é essa. Que o mesmo será feito com a Cisjordânia e que outras áreas que está no sionismo, desde o livro que foi escrito há 50 anos antes do livro do Hitler, né? Minha Luta, né? Do livro do Hitler, sim, Minha Luta. Sim. Tinha 50 anos, tinha o sionismo com a mesma proposta do nazismo.
um Estado de Israel que fosse conquistando, né, o seu espaço vital. Não era isso a ideia de Hitler? Sim. O espaço vital do Hitler, em um tempo, foi o mundo inteiro, né? Ele começou anexando ali um território, outro, Polônia, Tchecoslováquia, depois foi a França, depois partiu para a União Soviética, tentou tomar a Inglaterra, bombardeou a Inglaterra, como agora, né? O governo de extrema-direita, eu nem falo israelense nem judeu, falo o governo de extrema-direita de que eles podem estar investindo no de Hamas, Israel, né? Que eles podem estar investindo no Hamas para poder depois acusar ainda, né? Tem que estudar isso muito bem. É a questão ali do Hamas, Tereza, é o seguinte, o que tem que se colocar é um povo escravizado, dominado, sem autonomia, sem liberdade, sem soberania, sem um Estado, não tem o direito de lutar pela sua emancipação. O Fatah, lá na Cisjordânia, é reconhecido por Israel e negocia em termos de paz. E não porque é palestino. E deu certo? Foi reconhecida a independência da Cisjordânia? Israel reconhece a Cisjordânia como um país livre, palestino, independente? Então, para você condenar o Hamas, você teria que ter uma contrapartida de que uma negociação pacífica deu certo. O que você vê lá na Cisjordânia hoje não é um massacre, mas é a opressão, é violência, é bombardeio, é morte também. Então, assim, se o problema fosse o Hamas, por que a Cisjordânia sofre a mesma opressão do governo de extrema-direita de Israel? Então já era para estar tudo resolvido ali na Cisjordânia. Tentativas houve de paz, né? Várias Porque, vezes. ao contrário, o que se vê é invasão de judeus fazendo colônias ali, tomando as terras lá na Cisjordânia, diversos tipos de conflito, de opressão, de assassinato, de morte. Né? O que os judeus estão fazendo ali na Cisjordânia? Os colonos. Não é tomando ali, invadindo e tomando os territórios para eles? Sim, é o que eles estão fazendo ali dentro da Cisjordânia. Então, no que a negociação e a paz do Fatah trouxe de vantagem ali? No geral, né, assim, olhando nada. Porque se eles estão invadindo o território da Cisjordânia... Mais dia, menos dia, a situação vai se tornar insustentável e eles vão ter o pretexto que eles quiserem, na hora que eles quiserem, para fazer o que eles estão fazendo em Gaza, na faixa de Gaza. Se está identificado que dentro da faixa de Gaza tem esse gás, que lá eles estão de... Isso é o mundo, né? É os Estados Unidos, né? Porque sabe-se que os Estados Unidos têm uma deficiência... Então, aí o que aconteceu? Países ali da região, eu acho, o que está aí como subliminar, que eu não vi ninguém falando, aí eu vou cometer essa imprudência de falar, né, Tereza? Porque eu não sou especialista no assunto, não sou estudioso, mas eu não vi ninguém falando, mas me parece uma coisa que está subliminar ali. O Estado, né, quando se escreve o livro O Estado de Israel, tinha pretensões de fazer, né, o sionismo, fazer um Estado para o povo judeu. Só que o Estado não é só aquilo ali.
E também não é só a tomada ali da faixa de Gaza da Cisjordânia. Tem território do Egito, tem território da Síria, tem território de vários países ali daquela região com várias riquezas ali. Né? Se o Estado de extrema-direita de Israel está com apoio incondicional dos estadunidenses, o que está subliminar nisso aí? A Arábia Saudita não entrou no BRICS, a Etiópia e vários países ali do petróleo. Tem várias coisas aí que estão subliminar. Uma é, olha, se você não estiver do meu lado, eu posso usar Israel para atacar você. Destruir você, tomar o seu território ou parte do seu território. Você vai querer realmente continuar nos BRICS? Você vai querer entrar nos BRICS? Ou seja, então, o que era óbvio ali? Nossa, o que era óbvio ali? Porque judeus e palestinos sempre viveram em paz. Os analistas falam isso. Só depois que surge o sionismo que surge essa guerra. Quando você lê o livro da guerra, qual é a coisa mais básica que você lê ali no livro da guerra? Gente, dividir para reinar. O que os estadunidenses fizeram ali no Oriente Médio esse tempo todo? Dividir para reinar. A vida toda. Né? Quando você tem povos que não são dominados pelo fundamentalismo, fica fácil você perceber por que a gente está guerreando um contra o outro. Quem é que está ganhando com isso? As ações de que empresas que subiram? De armamento, né? Com certeza. Estadunidenses. Das 6 maiores, 6 são estadunidenses. Não, 5 são estadunidenses e uma é britânica. Não. Dispararam. No dia 9, a guerra começou, o ataque foi dia 7. No dia 9, na segunda-feira, elas já estavam... Só num dia valorizou 10%. Só num dia. É isso que eles buscam, né? O armamento, né? Então, eles estão dividindo para reinar. Mas como agora eles estão atuando por contenção de danos, ou seja, eles não estão mais num período eles não estavam mais num período de ofensiva. Estavam só contendo danos. Naquele período de ofensiva que eles tomaram na mão grande o petróleo do Iraque, com aquele papo de que o Iraque, a ditadura do Saddam Hussein, que até hoje é questionável a morte dele, o assassinato dele, né? Que não tinha nada. O ditador que foi colocado por eles mesmos lá. Então, se o ditador é meu capacho, ele é lindo. Então, você veja a hipocrisia, né, com que os estadunidenses mandam no mundo. Por que eles mandam no mundo? Porque eles têm uma hipocrisia que nenhum outro povo foi capaz de ter na história da humanidade. Os romanos construíram o principal império em cima da dignidade. O maior império, né, da humanidade, né? Foi. Em cima da dignidade. Mas hoje... Os generais eram dignos. Já contei essa história aqui. Um general romano, uma certa ocasião, que tinha cometido um erro de avaliação, ele reuniu a tropa toda, e não tinha só romanos, tinham gregos, tinham espartanos, tinham atenienses, tinham espartanos, tinham várias outras etnias ali, vamos dizer, outros povos. Aí ele falou: eu cometi um erro, e um homem digno não pode cometer erros de avaliação. Mas para provar a vocês que eu continuo sendo digno
de comandar as tropas, eu vou mostrar como um homem digno tem que fazer. E aí meteu a mão no fogo. Tem gente que desmaia, Tereza, só de sentir o cheiro da carne humana sendo queimada. Ele meteu a mão no fogo, depois de algum tempo tirou a mão. Eu continuo sendo digno de comandar vocês. Aí os espartanos chegaram, falaram, esse cara é doido, esses romanos são doidos. E, né? Quando você pensa que alguém é doido, você não encara, né? Só que o Império Estadunidense é o império da hipocrisia. Eles matam, eles promovem guerras, eles dividem para reinar e hipocritamente alardeiam para o mundo que eles são o quê? O povo que luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos. Não é isso? Pelo direito das pessoas serem felizes, viverem e se divertirem, consumir. Não é isso? Sim. Não é essa? Que eles são essa coisa maravilhosa. Né? Que eles são a polícia do mundo, os defensores da liberdade, da democracia do mundo. Na maior, o que se chamaria, né? Cara de pau, né? Na maior hipocrisia. E eles fazem o que eles fazem pelo mundo todo, né? As guerras que acontecem. Que povo você já viu que tem estômago para isso? Sem ser os estadunidenses, Tereza. Já viu algum povo com esse tipo de farsa? Tem aí, né? Com esse tipo de estômago? Você acha que os chineses seriam capazes desse tipo de hipocrisia? Os russos? Eu acho que os chineses não, nem os russos. Eu acho que não. Talvez nem os brasileiros talvez sejam capazes. Talvez uma parcela do gado poderia até fazer, mas isso comandado por um... faz até pior, né? Faz até pior. Comandado pela cabeça de um louco, né? Que nós tivemos aí 4 anos. Mas isso aí também não é a então, sociedade. Eu acho que eles estão agora, talvez essa guerra, e aí está na mesa, o Estado de extrema-direita de Israel, ele não vai negociar. Rapaz. Se não houver uma ação militar e contundente do Hezbollah, da Síria, Vocês vão mexer. do Irã e com apoio da Rússia e da China. Eles vão mexer em outros espaços físicos. Entendeu? Então, assim, isso aí, né, coloca a questão da Terceira Guerra Mundial em curso. E não vão parar por aí, entendeu? Depois virá Taiwan, depois virá qualquer outro lugar do mundo. Até porque o que está colocado aí, né, Tereza? É até a necessidade da eliminação física de vários seres humanos. Não, eles que na cabeça deles. Nas cabeças dos bilionários. Até para o mundo continuar a existir. Porque eles não querem mudar o modelo. Então, a população do mundo precisa acabar. Reduzir. Essa é a... Se a guerra é onde eles ganham dinheiro, e se na guerra morrem pessoas, na cabeça deles, está juntando a fome com a vontade de comer. Nunca se morreu tanta gente numa guerra, Tereza. Na verdade, não existe nem guerra, porque a assimetria é total e absoluta. É um povo
colonizado, é um povo dominado, que vive em faixa de terras que são controladas militarmente pelo governo de extrema-direita do Estado de Israel. Que guerra que existe? Forças totalmente diferentes, né? Que força que tem os palestinos para enfrentar? Nenhuma. Então é uma matança mesmo, uma eliminação. Tá. Chamar de guerra já é um atentado à verdade. Que guerra? Não tem. Estamos eliminando. Não tem um Estado independente ali, não tem um exército. Tem um povo que é dominado, confinado ali. Verdade. E eles fazem o que eles querem. É o que você colocou. Nós estamos em curso realmente aí da Terceira Guerra Mundial para eliminar pessoas. Está claro isso aí, essa matança, matando crianças, mulheres grávidas. Isso tá o ataque direto à eliminação das pessoas. Não é, nossa, é uma doideira, uma loucura, mas isso está acontecendo. A gente não queria nem acreditar nisso, né? O que eles fazem, igual você falou, Saddam Hussein era o monstro, né? Conseguiram dominar e ainda mataram, eliminaram ele, sendo que ele era um aliado dos Estados Unidos. Depois eles se viram o adversário, né? E vão e mata ele, né? Vai até. Na verdade, o principal motivo do ataque ao Iraque foi o fato de Saddam Hussein ter começado a comprar e vender petróleo em euro. Foi, exatamente. Tanto que a Alemanha e a França eram contra a invasão estadunidense no Iraque e a Inglaterra a favor. Nossa Senhora. Porque França e Alemanha compravam petróleo do Iraque em euro. Só que tem uma resolução da OPEP, sim, Organização dos Países Produtores de Petróleo, né, que diz que petróleo deve ser negociado em dólar, comprado e vendido em dólar. E aí o Iraque começou a fazer uma reserva em euro, no qual estava, como o euro na época valia muito mais do que o dólar. Sim. O Iraque estava fazendo uma reserva muito mais poderosa e sua moeda estava se valorizando fortemente. E os outros países lá da OPEP, Kuwait e outro, Arábia Saudita, você não vai fazer nada. O vizinho aqui, daqui a pouco ele está comprando tudo na moeda dele. Que a moeda dele já está cada dia mais valorizada do que a nossa. E também, e se os outros países começassem a fazer o mesmo, né? Porque falaram, se você não fizer nada, nós vamos ser obrigados a fazer o mesmo. Vão barrar isso aí, né? Se fizesse o mesmo, o dólar teria uma máxima de valorização, os analistas falam, de 30%. Imagine. Então eles tinham que acabar com lá, né? Com outro. Igual agora o BRICS aí. Já estão começando. Então está clara essa mensagem subliminar aí dos estadunidenses.